Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então aprender mais um pouquinho sobre muitas coisas, sobre um pouquinho de tudo, tudo que vai fazer diferença nas nossas vidas, tudo que vai nos levar a sermos pessoas melhores, a sermos o que você quiser ser de uma maneira muito melhor. Tudo que eu tenho aprendido nos últimos meses, quer dizer, tudo que eu tenho aprendido na minha vida inteira, né, tem colaborado para o estado que eu estou exatamente agora nesse momento. Então, a primeira liçãozinha que a gente vai ter hoje é o quê? O que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar para o próximo nível, não é o mesmo que vai te levar para onde você deseja ir. Se você pensar aí na sua vida, a gente tem que olhar sempre para as coisas simples e para as coisas naturais. É assim que nós aprendemos. Deus, quando ele criou as coisas, ele criou tudo de forma simples e sempre ele tenta nos ensinar da forma mais natural possível. Quando ele usava ali as parábolas, por exemplo, né? Então ele falava de pássaros, ele falava de sementes, ele falava de terra, ele falava dos relacionamentos, tudo coisas que nós estávamos vivendo naquele momento, tudo coisa assim que fazia parte do nosso dia a dia. E quando nós começamos a aprender e a colocar dessa maneira simples, buscar sabedoria nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, fica tudo mais fácil e a gente tem mais vontade de colocar aquilo em prática, né? Então, olha só, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre as 3 esferas ou 3 camadas. Por quê? Porque é simples. E tudo que é simples fica fácil pra gente entender e quando a gente entende fica fácil pra gente colocar em prática. Então, só pra gente pensar, né? Deus, né, criou tudo e Deus, ele é o divino e ele é trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, certo? Quando nós vamos olhar para comprimentos, né, a gente tem largura, altura, profundidade. Nós temos passado, presente, futuro. Então, várias coisas que a gente... Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Gente, deve ter... Deixa eu ver aqui se eu marquei alguma coisa aqui. Mas tem. Então assim, as coisas, elas seguem não é um ritmo. Elas seguem... Tem um princípio para todas as coisas, tá? E o que vai nos diferenciar, o que a gente vai fazer de diferente na nossa vida é o quê? É aquilo que nós passamos a descobrir, aquilo que vai fazer sentido, aquilo que é a verdade e que você vai começar a olhar por um ponto de vista diferente, tá? Então, assim, o falso e o mentiroso, ele é muito perto da verdade. Então, por isso que é tão importante a gente sempre procurar as coisas da sua maneira assim mais pura possível. Por exemplo, uma pessoa que ela vai fazer uma falsificação de uma nota, por exemplo. Ela não vai falsificar uma nota que não existe. Ela vai falsificar algo que existe e ela vai ter muito cuidado para ela fazer da melhor maneira possível que pareça verdadeira, né? Então ela vai se atentar para a cor, ela vai se atentar para o tamanho, ela vai se atentar para todas as coisas. E o que acontece? Com a nossa vida é a mesma coisa. Existe o maior problema do universo, de todo o universo, é o quê? É o homem descobrir qual é a sua identidade. Então, assim, toda a base, quando você pesquisa todos os problemas, todos os traumas, todas as crises, todas as guerras, tudo que tem de problema no mundo, ela se resume a uma única coisa que nós vamos chamar aqui de raiz, tá? Por quê? Porque é da raiz que vai se firmar todas as coisas e daí vem todo o restante, tá? Então, o que tá na raiz? A raiz é a essência, e a essência é Deus. E só pra você não ficar com nenhuma dúvida, eu não tô falando de religião, eu estou falando de Deus, princípio criador, independente de religião que você tenha, não é esse o caso aqui, tá? Mas essa é a verdade, e a verdade, ela não precisa de nenhuma defesa, e é a verdade, pronto, e acabou. Se você acredita, ou se você não acredita, mas é a verdade, tá? Então, assim, a gente precisa focar na essência, tá? Então, por que eu falo pra você que o maior problema do mundo está nessa descoberta? Porque quando você sabe realmente quem você é, quando você entende o
plano que foi feito para que tudo isso existisse. Você não está aqui por acaso, você não foi colocado aqui na Terra como um enfeite, você foi colocado para exercer um propósito, tá? E um propósito divino. Deus criou o homem, né? A gente já falou um pouquinho, acho que no vídeo anterior eu entrei um pouquinho sobre esse assunto de falar, quando a gente estava traçando lá as metas, né? O seu ponto desejado, aonde você quer chegar e tudo que precisa. Então, todas as coisas, gente, todos os traumas, todos os bloqueios, todas as dificuldades, todos os ciúmes, todas as mentiras, todas as coisas de ruim vêm quando nós não conhecemos a nossa essência, quando nós não sabemos de quem nós viemos e para onde nós vamos, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre as 3 esferas ou as 3 camadas que você pode chamar do que você quiser, tá? Ou se você tiver outro nome também, não importa. O importante é você entender a essência disso aqui, tá? Então, vamos lá. Nós somos um ser trino. Nós temos um corpo, nós temos uma mente e um espírito. O espírito, nós fazemos conexão com o divino, nós fazemos conexão com Deus, tá? Na nossa mente são os intelectos, são as coisas que nós aprendemos, então aquilo que você consegue perceber aqui é onde estão as nossas emoções, então tudo isso está na nossa mente, tá? E o terceiro, que é o nosso corpo, que é o meio. Eu costumo falar para os meus filhos assim, ó, isso daqui é como se fosse uma roupa, o nosso corpo é uma roupa. Por quê? Porque nós estamos num lugar físico. Deus, ele é espírito, nós somos espírito, e nós nos conectamos com Deus através do espírito. Mas Deus, quando ele construiu a terra, o físico, ele precisava de um ser físico para governar a terra, porque Deus, ele fez a terra para o homem governar, tá? Para que o homem exercesse autoridade sobre a terra, para que o homem ele tivesse ali, exercesse governo sobre a terra. Então, olha que interessante. Deus, ele é o criador e ele é o dono, certo? Mas ele entregou o governo disso para você. Então, é como uma empresa onde existe um dono, um estado ou um país que ele vai delegar ali pessoas para governar. Então, a pessoa, ela tem toda a autoridade e ela vai exercer esse governo ali, ou não, né? Então, fica aí a descoberta, né, que muitas vezes a gente não tá exercendo nem o poder porque você nem sabe que você tem esse poder, mas a palavra de Deus diz que você tem sim esse poder, tá? Então vamos lá, nós somos um espírito, um corpo e uma alma, certo? Deus nos fez para governar a terra, mas ele tá constantemente. Ele precisa estar constantemente orientando essas pessoas. Mas como que Deus ele vai orientar essas pessoas, tá? Ele não vai aparecer aqui no físico e tal e falar com você. Ele vai o quê? Falar através do Espírito. Por isso que nós precisamos cuidar não só do nosso corpo, porque é muito fácil a gente cuidar só daquilo que nós estamos vendo, né? E também eu sei que mesmo você vendo, às vezes não tem cuidado da maneira que precisa ser cuidado, né? Então, eu tenho mudado muitas coisas assim na minha vida, rotinas assim alimentares, de exercícios. Por quê? Porque quando eu aprendi isso, não que eu não sabia, mas trouxe uma importância diferente para minha vida, né? Poxa, eu tenho uma missão e da qual eu preciso estar bem com o meu corpo para poder exercer tudo aquilo que Deus deseja que eu faça aqui na Terra. E aí você pode pensar assim, mas Deus ele não já sabe de todas as coisas, ele não já determinou tudo? Não, gente, ele teve um plano, ele tem um plano perfeito e maravilhoso para cada um de nós, porém a decisão ainda é nossa. Lembra que ele deu também para cada um de nós o livre-arbítrio? Se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, ele seria um escravizador, onde ele falaria assim, né, não, você tem que fazer isso e você tem que me amar e você é obrigado a fazer. Então isso não é liberdade, né? Então por isso que em Deus nós temos essa liberdade de escolher. E claro que o propósito
propósito dele, o plano dele já está dentro de nós, né? Mas o que acontece? Por causa de tantas coisas que tem nos entulhado, tantos traumas, tantos bloqueios, e isso vai fazendo com que a gente deixe de escutar a Deus, deixe de querer conhecer a Deus e vai até mudando essa identidade, tá? Então muitas vezes a gente tem a ideia de que Deus, ele é um Deus que castiga, ele é um Deus, sabe, que sempre tá irado, um Deus que ele não suporta nada e que vai sempre assim, mais com medo, mais com um medo do que um temor. Porque qual que é a diferença? Um temor não é um medo, um temor é você saber tanto que algo é capaz e tão poderoso que você teme, mas não é esse temor de medo, é um temor de você entender que aquilo é bom e que você não quer fazer o contrário, porque você sabe que aquilo não é só por medo, é por amor, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer com essas 3 esferas que eu acabei de falar pra você aqui, tá? Senão eu já vou me perder. Eu começo a falar uma coisa e eu já vou pro outro lado e daqui a pouco eu já tô entrando em outra coisa. Vamos voltar aqui. Nós temos, então, as 3 esferas ou 3 camadas, como você quiser chamar aí. E o que acontece? Para que isso seja bom e para que a gente possa realmente exercer um poder, uma autoridade, essas 3 esferas, elas precisam estar alinhadas, tá? Então, o que é? Não adianta, pensa aí você... deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, para você dirigir um carro, você precisa ter o carro, só que só você ter o carro não quer dizer que você vai sair do lugar onde você tá e vai chegar em outro lugar. Você precisa ligar o carro. Mas também não basta só você ligar o carro. Você precisa ter gasolina para poder fazer com que tudo isso funcione, certo? Então, olha só. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós temos o corpo, a mente e o espírito. Para que as coisas possam fluir da maneira que Deus deseja, para que você possa realmente exercer esse poder, ou seja, fazer aquilo que você nasceu para ser, com seu dom, com seu talento, com tudo que você tem, você precisa alinhar essas 3 esferas. Você precisa estar com equilíbrio no seu corpo, equilíbrio na sua mente e equilíbrio no seu espírito, tá? Então, como que a gente vai buscar esse equilíbrio? Gente, tem que conhecer o que faz cada um. Tem que conhecer o que governa. Por exemplo, se eu perguntar pra você assim, o amor, né? O amor que você sente por Deus, ele habita no seu espírito ou ele habita na sua mente? Tá? Lembrando que na mente estão as emoções. Aí, por exemplo, se eu falar pra você assim, você levantar cedo e sair para trabalhar, isso tem a ver com a esfera do seu corpo ou com a esfera da sua mente? Entendeu? Então, assim, a gente é um conjunto, tudo tá junto. Só que existem departamentos diferentes onde cada um que vai comandar. E isso, quando existe um alinhamento nisso, quando você consegue ouvir, né? Quando o seu corpo consegue obedecer aquilo que a sua mente está ali organizando, aquilo que a sua mente está te projetando e que essa mente, ela recebeu tudo isso de um espírito, aí sim um negócio vira uma superpotência, tá? Então eu quero explicar para vocês detalhadamente sobre cada uma dessas esferas. Vou deixar para o próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo e você vai achar uma chatice, tá bom? Então, vou estar fazendo os próximos aí, você fique atento. E lembre-se, o que trouxe você até aqui não é a mesma coisa que vai levar você para o próximo nível. Estamos todos os dias, gente, todo santo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Basta com que a gente, abra os nossos olhos, sabe? Não só os físicos, mas abra os olhos mentais e os olhos espirituais para ver o sobrenatural, para ver algo além daquilo que a gente está acostumado. Vamos pedir. Eu tenho pedido muito isso para Deus, sabe? Deus, eu preciso, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais além, eu quero saber mais, eu quero que o Senhor me desperte para as coisas que sempre estiveram debaixo dos meus olhos e que eu não via, mas hoje eu me coloco na posição de querer ver e de não só querer ver por conhecer, mas ver e começar a praticar cada uma dessas coisas, tá? Um beijão para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!